5 melhores carboidratos para você emagrecer. Se você é mulher e gosta de comer carboidrato, assim como eu, não se preocupe porque você pode comer o carboidrato e ainda assim ajudar no seu processo de emagrecimento. Claro que a gente tem vários tipos de carboidratos, eu vou explicar aqui para vocês tudo sobre isso, mas existem alguns carboidratos, meninas, que eles potencializam muito mais o processo de emagrecimento. Por quê? Porque quando a gente come esses carboidratos, que eu vou falar aqui hoje, eu vou falar 5, mas poderia vir aqui com uma lista de 20 carboidratos bons pro emagrecimento, tá? Mas esses que eu vou falar aqui hoje, por que eles vão ajudar? Porque eles ajudam a fazer o intestino funcionar, eles ajudam a aumentar a saciedade. Então, quando você come um carboidrato desses que eu vou falar, você fica saciada por muito mais tempo do que comer um outro carboidrato. Você acelera o seu metabolismo. Esses carboidratos que eu vou falar aqui hoje, eles gastam mais energia do seu corpo para serem digeridos pelo seu estômago, pelo seu intestino. Então, se o seu corpo precisa de mais energia para digerir esse alimento, ele gasta mais calorias, ele queima mais calorias e te ajuda a queimar mais gordura, né? E de quebra, ainda são carboidratos que ajudam a controlar a sua ansiedade. Vários carboidratos ajudam a gente a produzir mais hormônios do bem-estar, que consequentemente vão ajudar a controlar a nossa ansiedade. Se eu tô menos ansiosa, o que eu faço? Como menos, busco menos comida, logo ajudo no processo de emagrecimento. Então, esses carboidratos que eu vou falar pra você aqui hoje, você pode comer todos os dias sem problema nenhum, só que claro, você vai cuidar para inserir ele da forma correta nas refeições emagrecedoras. No evento da semana que vem, essa próxima quinta-feira, dia 12 de março, eu vou explicar tudo sobre as combinações das refeições emagrecedoras para você não errar mais na hora de comer e emagrecer, para você realmente ver resultado. Porque se você tá tentando emagrecer e não tá conseguindo, ou perde um pouco de peso e trava, você tá comendo errado. É a comida. Não fica aí achando que você tá muito velha, que você tá com problema no metabolismo, que você tá com problema hormonal. Ajustando as suas refeições, você vai voltar a perder peso, pode confiar. E se você duvida, não tem problema. Vem participar do evento de quinta que você vai sentir na própria pele, porque eu vou elaborar com você um cardápio de um dia inteirinho no evento ao vivo. Então, quem tiver ao vivo, quinta-feira às 19h30, vai receber esse cardápio. Como que eu faço para participar desse evento, Dara? É só comentar aqui, eu quero, que eu vou te enviar no direct o link para você se inscrever gratuitamente, tá? Bom dia, Ivane, de Goiás, que legal, seja bem-vinda. Vamos lá então. Gente, carboidrato não é vilão do emagrecimento. Eu mesma, antes, né, lá atrás que eu tava tentando que nem uma louca emagrecer, não sabia de nada, achava que pra emagrecer era só fechar a boca e malhar, né? O que eu fazia? Tirava o carboidrato. Gente, eu tirava todos os carboidratos. Eu lembro que assim, eu me permitia comer fruta, comer feijão quando tinha muita fome, mas era só. O resto não, porque eu ouvia falar que engordava. Mal sabia eu que os carboidratos, eles eram importantes para o meu metabolismo. Tanto é que depois eu fiquei com vários efeitos colaterais, né? Compulsão alimentar, ansiedade, metabolismo extremamente lento. Então, intestino, gente, cheguei a ficar 7 dias sem ir no banheiro. Penso, o que é isso, tá? 7 dias sem ir no banheiro. Então, minha barriga tava estufada, então eu não sabia mais o que fazer. Por quê? Porque a gente escuta, infelizmente, às vezes até de profissionais desatualizados, desinformados, que o carboidrato é o vilão. Ele não é o vilão, tá? Ele não é o vilão. Você só precisa comer ele da forma correta. E, claro, não posso também vir aqui e falar pra você todos os carboidratos são maravilhosos. Não, a gente tem 2 tipos de carboidratos. Existe o carboidrato simples, que é aquele com farinha branca, que é aquele com açúcar. Esse é o carboidrato simples. Por que é simples? Porque ele não tem fibra na composição. Então, quando você come ele, o seu estômago, ele digere rapidinho esse carboidrato. O seu intestino, ele absorve rapidinho esse carboidrato. Então, não tem complicação para o seu corpo de digerir e absorver. Só que essa complicação, para quem quer emagrecer, ela é maravilhosa. Porque quando você come o outro tipo de carboidrato, não o simples, o outro tipo que a gente chama de complexo, esse carboidrato complexo, ele tem fibra na composição. E essa fibra presente nesse tipo de carboidrato ajuda muito na saciedade, porque é um carboidrato que fica mais tempo no seu estômago sendo digerido. Então preenche o seu estômago e você fica por mais tempo sem sentir fome, o que é maravilhoso. Esse carboidrato complexo, essa fibra presente nele, também ajuda a diminuir a absorção das calorias desse alimento. Então eu tava até falando esses dias com as alunas
quando a gente tem uma receita lá no Mais Magra, que é uma receita de uma pizza, que inclusive a gente fez, eu postei ela agora aqui nos meus stories, no café da manhã. Gente, essa pizza, ela é feita com aveia, né? E essa massa, a aveia, ela tem muita fibra. É um carboidrato complexo. Essa massa dessa pizza, eu tô comendo ela, mesmo que tenha queijo, mesmo que tenha cheddar, eu vou absorver menos calorias do queijo e do cheddar por causa dessa fibra presente na aveia. Consegue entender? Então, assim, ó, esses carboidratos, a gente tem o simples e a gente tem o complexo. O simples, ele acaba, sim, não ajudando. Não é que prejudica, ele não ajuda o processo de emagrecimento. O complexo ajuda demais no processo de emagrecimento. Por quê? Sacia, ajuda o intestino a funcionar, ajuda na queima de gordura. Certo? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é eu te passar esses carboidratos complexos, 5 deles. Por quê? Porque eles vão te ajudar mais no processo de emagrecimento. Dara, agora, a partir de agora, eu só posso comer esses carboidratos? Claro que não, né? O que eu recomendo você fazer? Você vai ouvir eu falar os carboidratos, você vai ver quais que você gosta e pode incluir no seu dia a dia, e você vai tentar fazer o quê? Mesclar os carboidratos no seu dia. Então, por exemplo, se no seu café da manhã você comer um carboidrato simples, você vai tentar no seu almoço comer um carboidrato complexo, no seu lanche comer um carboidrato, entendeu? Você vai tentar mesclar. O que não dá pra você fazer, e aí sim você não vai ter bons resultados no emagrecimento, e eu sou sincera mesmo aqui pra você, porque você vai inchar, vai reter líquido e por aí vai, é você só comer carboidrato simples. Se você só come carboidrato com farinha branca, com açúcar, só esse tipo de carboidrato que você come, você não vai ver resultado significativo no seu processo de emagrecimento. Então, você vai ouvir esses 5 que eu vou falar e você vai começar a mesclar na sua rotina. Claro que vai ter algum que você não vai gostar, não gosto desse, não precisa comer, vai pro próximo, entendeu? Então tenta ir ajustando aí. Algum você não encontra na sua cidade, vai pro próximo. Não foca naquele que você não gosta ou que você não encontra na sua cidade, tá bom? Vamos lá então. Primeiro carboidrato. A Ivane botou aqui que tá com problema sério na coluna. Peso 104 quilos. O meu problema maior é meu fígado, que tá com gordura grau 2. Não consigo, eu queria ver se você tinha como me ajudar. Eu tenho, Ivane, eu tenho como te ajudar. Vem participar do evento da semana que vem, tá? Quinta-feira, 19h30, quero te ver no evento. Se você ainda não se inscreveu, comente aqui eu quero, que eu vou te enviar no direct o link pra se inscrever, tá? Aí lá eu vou conseguir te ajudar muito mais. Mas você já pode começar a aplicar o que eu tô te ensinando aqui agora, tá? Vamos lá então. Primeiro, carboidrato. Meninas, vocês sabiam que os carboidratos, nem todos são só carboidrato, né? A gente tem na composição proteína também. Então, alguns carboidratos também têm proteína na composição. E esse aqui que eu vou falar agora, ele é um carboidrato rico em proteína. E isso é maravilhoso para quem quer emagrecer, porque além de ajudar o metabolismo a acelerar, a proteína também ajuda ainda mais a saciedade. Então, esse carboidrato aqui é um dos poucos carboidratos ricos em proteína, que vai te ajudar a queimar mais gordura, se manter mais saciada e emagrecer muito mais rápido. Além de, claro, pela presença enorme de fibra que tem, também vai ajudar o seu intestino a funcionar. Ele só é um carboidrato que ele é um pouquinho mais difícil de encontrar, né? Ou então você não tem talvez o hábito de fazer ele. Ou você não sabe como fazer ele. Eu vou te dar uma ideia de como fazer, tá? Se você não quiser fazer ele, você não precisa fazer. Você parte pro próximo. Mas eu não poderia deixar de falar ele aqui, porque ele realmente é um bom carboidrato para quem quer emagrecer. Que é a quinoa. Já ouviu falar da quinoa? Gente, a gente tem 3 tipos, né, de quinoa. A gente tem a quinoa vermelha, a quinoa branca e a quinoa preta. A quinoa branca, meninas, ela tem um pouquinho menos de carboidrato comparada com as outras, tá? Um pouquinho menos de carboidrato. A quinoa vermelha, ela tem um pouquinho mais de carboidrato. Mas isso não é um problema, porque é carboidrato bom, é vindo de fibra, então não tem problema, certo? E a quinoa preta, ela tem um nutriente super importante que ajuda muito a detoxificar o fígado. Então, quem tem aqui, ó, gordura no fígado, que nem a Ivane colocou aqui, né? Enfim, fica muito inchada, retém muito líquido, ela ajuda bastante. Fora que esse nutriente também ajuda a controlar estresse e ansiedade. Então, a quinoa preta tem esses benefícios. Dara, eu só encontro a branca. Usa a branca. Dara, eu só encontro a vermelha. Usa a vermelha. Dara, eu nunca encontro quinoa em nenhum lugar aqui na minha cidade. Então não usa quinoa. Você vai partir para o próximo carboidrato.
Como que você pode fazer a quinoa, tá? Eu recomendo recomendo, você faz como você quiser, claro. Mas uma opção legal, se você não gosta muito do gosto da quinoa, é você cozinhar ela junto com arroz. Então, na hora que você for fazer o arroz, coloque um pouquinho de quinoa junto e cozinha junto. Então, você vai agregar muito mais fibra nesse arroz branco, muito mais proteína, porque você pode comer arroz branco, tá? Não tem problema. Muito mais proteína, muito mais fibra, e esse arroz vai te ajudar a emagrecer muito mais rápido, porque você tá incluindo o arroz branco, é um carboidrato simples, porque não tem fibra, você tá incluindo um carboidrato complexo junto, tá fazendo uma mistura. Então, esse arroz que antes não te ajudava tanto, agora vai te ajudar muito mais, certo? Então, a quinoa é um excelente carboidrato e eu recomendo muito, tá? Não consigo comer, não encontro, não tem aqui na minha cidade, ignore a quinoa e parta pro próximo. Não precisa ficar presa a todos os carboidratos que eu vou falar aqui, certo? Já falei isso, né? 1 milhão de vezes, mas vou continuar repetindo, porque às vezes, gente, eu venho aqui e dou as dicas e aí vocês começam a entrar numa caixinha que acham que só vão emagrecer se começar a comer isso. Ah, eu só vou emagrecer se eu comer a quinoa. Ah, eu só vou emagrecer se eu tomar esse shot. Não, não é por aí, né? Então, você vai emagrecer só se você formar as refeições emagrecedoras. Aí sim, mas você pode colocar qualquer alimento nela, tá? Por isso, participe do evento da semana que vem, que eu vou te explicar tudo sobre elas e vou te dar um cardápio, tá? Segundo carboidrato que ajuda muito a emagrecer, esse aqui, gente, eu vou falar pra vocês. Quando eu fico um dia sem esse carboidrato, ou é porque eu tô fora de casa, tô comendo fora, né, visitando alguém, ou enfim, ou sei lá, deu alguma coisa muito louca em mim. Porque todo dia eu como esse carboidrato. Por que todo dia eu como esse carboidrato? Isso, coloca quinoa no arroz na hora... Sim, isso aí. Como se você fosse fazer o arroz. É igualzinho, sabe? É igualzinho. Bota lá o arroz, aí bota quinoa e bota água, entendeu? Igualzinho. Todo dia eu como esse segundo carboidrato, meninas. Por que todo dia eu como? Porque ele ajuda muito o intestino a funcionar. Porque ele sacia muito. Toda vez que eu como esse carboidrato, gente, eu falo pro Rafa aqui em casa, nossa, eu preciso comer menos quando eu como esse carboidrato do que quando eu como um outro. Sabe qual é esse carboidrato? Aveia. Gente, a aveia, ela é poderosa. E teve um tempo, não faz muito, tá? Que eu vi vários vídeos assim, até alunas minhas me mandando, né? A Fran, já estou no mais magra. Ai, que bom, Fran. Alunas minhas me mandando assim, ai, esse profissional falou que a aveia não é bom, é verdade, Dara. Eu ia assistir o vídeo, meu Deus, a gente tinha vontade de chorar. Porque o mesmo profissional que falava que a aveia não era bom comer, que não era legal e papapá, era o mesmo profissional que indicava tomar Coca Zero. Como assim, sabe? Gente, aonde a gente vai parar? Não faz sentido. Meninas, a aveia, ela é poderosa. E se você não acredita em mim, você começa a comer pra ver os resultados. Mas não deixe de comer, pra poder ver e sentir na pele os resultados, tá? Só que pra ela fornecer esses resultados que eu tô falando, você precisa garantir o consumo de água. A aveia, ela tem uma fibra que é solúvel, ou seja, precisa de água para exercer o papel dela. Se você não comer aveia, se você comer aveia e não beber água, o negócio vai ficar complicado para você. Então você tem que garantir o consumo da água. Por que a aveia é tão poderosa? Porque ela cria um gel dentro da gente. Quando a gente come aveia, junto com a água, durante o dia que a gente vai tomando, ela cria esse gel. Esse gel, lá no nosso estômago, ele forra o nosso estômago, diminuindo a absorção de carboidrato, a digestão, a absorção. Esse gel aumenta a saciedade. Sabe aquela mistura que falam, faça chia com água e tome? É para criar esse gel, que a aveia cria também. Esse gel, ele vai lá pro intestino e ele cria uma barreira no intestino que bloqueia a absorção de gordura. Então, quem tem colesterol alto, gordura no fígado, saiba que você comer aveia nas suas refeições ajuda muito. Sabe a pizza que eu postei pra vocês nos stories, que é a massinha de aveia? Essa pizza, vocês vão ver na foto lá, que tem cheddar. Cheddar é um queijo super gordo. Que tem queijo também, queijo mozzarella, também tem gordura. Só que pela presença da aveia, que cria essa barreira,
eu diminuo muito a absorção das calorias da gordura presente no cheddar e da gordura presente no queijo. Tem noção disso? Fora que esse gel ajuda as minhas fezes a deslizarem mais no meu intestino e a evacuar. Só que, mais uma vez eu repito, não adianta você comer aveia e não tomar água. Daí o negócio vai ficar complicado mesmo pra você. Então, capriche na água. Não gosto de aveia e nada que vai aveia. Eu até como, mas evito porque não gosto mesmo. Eu ia falar sobre isso agora. Gente, sabe que a aveia não tem gosto nenhum, não tem graça comer aveia, né? Gente, aveia se eu comer aveia com banana, não tem muita graça. Aveia com iogurte não tem muita graça, assim, comer, né? Agora, olha o que a Freya botou aqui. A Dara tem umas receitas deliciosas com aveia. Também não tinha o hábito. Essa semana consumi quase todos os dias. É isso que vai fazer a diferença. Uma coisa, gente, é, por exemplo, o ovo, né? Uma coisa é você... sabe que tem que comer ovo, aí você come ovo cozido na água. Sem gosto, sem graça, todo dia o ovo cozido. Você não vai mais aguentar comer ovo, entendeu? Outra coisa é você pegar o ovo e fazer um bolinho de frigideira. Uma panqueca recheada. Entendeu? A aveia é a mesma coisa. Se você comer aveia... assim, jogada em cima das frutas, jogada em cima do iogurte, não vai ter gosto. Agora, se você fizer um bolo, mas um bolo gostoso, não esses bolos assim, saudáveis de internet que você come e é horrível. Um pãozinho, mas um pãozinho gostoso. Essa pizza que eu fiz, gente, essa pizza é uma receita do Mais Magra, é uma delícia, entendeu? É uma delícia. Ó, a Freya botou, hoje minha família inteira comeu panqueca de aveia, até as visitas. E gostaram. Gente, estão entendendo? É isso que eu tô falando. Então, de verdade, ó, eu vou te falar duas coisas. Primeiro, tá? Não se proíba, não feche a sua mente para provar coisas diferentes. Mesmo que você já tenha provado alguma receitinha com aveia e não tenha gostado, não feche sua mente para isso. Pensa assim, tá, vou testar de outra forma, vou testar outra receita, mas não se bloqueie. E segunda coisa, teste uma receita que realmente seja boa. Porque assim, gente, eu já fiz várias receitas que eu não gostei. Receitas saudáveis que eu não gostei. Mas nem por isso eu parei de fazer, de testar. Até as receitas do Mais Magra, né, do meu programa. Gente, quando eu fui testar, fazer, né, o e-book lá, porque tem mais de 60 receitas lá no Mais Magra. Quando eu fui testar as receitas e fui fazer e fui criando, algumas eu não gostei. Então eu não botei lá. Porque se eu não gostei, imagina que uma aluna minha vai gostar. Eu que não quero que uma aluna coma uma receita que nem eu consigo comer. Agora, as que eu gostei e aprovei, foram pro programa. Então, assim, tem receitas saudáveis boas e tem receitas saudáveis horríveis. Então, quando você for fazer uma, cuide pra ser uma receita, né, interessante, digamos assim, tá? Então, a aveia, meninas, ela vai ajudar. Eu mesmo não aguento comer ovo de manhã, no café da manhã, viu? Tá comendo de forma sem graça, ou enfim, sem gosto e por aí vai, tá? Então, sim, o evento vai ser semana que vem. Quinta-feira da semana que vem, às 19h30, tá? Aí, quando você se inscrever no evento, você... entra no grupo do WhatsApp, porque lá no grupo do WhatsApp você vai receber o acesso pra entrar ao vivo no evento, tá? Por isso que tem que se inscrever e entrar no grupo do WhatsApp. E ó, falando na aveia, meninas, quem se inscreveu no evento recebeu um e-book no e-mail com algumas receitinhas emagrecedoras. Algumas dessas receitinhas têm aveia na composição. Faça o teste. Faça o teste de alguma dessas receitas que eu mandei lá, que daí pode ser que você goste de alguma, tá? E fora que daí já vai começar a te ajudar no processo de emagrecimento, né? Você não precisa esperar o evento começar para você começar a aplicar algumas coisas, então você já pode fazer. Dara, qual a melhor aveia? A que você tiver acesso, a que você gostar. Claro que a gente tem uma pequena diferença. O farelo de aveia, meninas, ele é o melhor de todos, porque ele tem um pouco menos de carboidrato, comparando com a aveia em flocos e com a farinha. Mas você não é obrigada só a usar farelo de aveia. Por exemplo, quando eu como um mingau, mais no inverno que eu faço mingau, né? Eu não gosto de farinha de aveia no mingau. Então eu uso aveia em flocos. Ai, Dara, mas aveia em flocos não é a melhor. E daí?
Entendeu? Então você não vai focar, não foque na perfeição, tá? Se você ficar focando, eu tenho que fazer tudo perfeito o tempo todo. Aveia, então tem que ser o farelo, não posso a outra. O feijão tem que ser o preto, não pode ser o vermelho. Não existe isso. Vai ter uma pequena diferença ali, mas todos vão ter os benefícios, certo? Então a aveia também, claro que tem uma pequena diferença ali, mas não é porque você tá escolhendo comer a aveia em flocos que você não vai emagrecer por causa disso. Não faz sentido. Então, não fique presa a querer fazer tudo 100% perfeito, porque você vai acabar se prejudicando, tá? Tô viajando essa semana e comendo aveia todo dia. Meu intestino tá funcionando muito bem, sendo que meu intestino travava sempre que eu tava fora de casa. A Mariângela colocou aqui, esse comentário. Que bom, Mari, fico feliz, viu? Parabéns. E provavelmente você tá caprichando na água também, senão seu intestino não ia estar funcionando, não. Ivane, veja no seu e-mail, no spam, no lixo eletrônico, pode ser que tenha ido por lá. Se não, eu mando de novo esse final de semana lá no grupo do WhatsApp as receitinhas, tá? Eu mando de novo. Eu mandei as receitinhas, eu mandei anteontem ou ontem, lá no WhatsApp, mas eu posso mandar de novo, não tem problema, tá? Vamos lá, então. Terceiro carboidrato. Aí você já entendeu, né? Como você vai usar a aveia? Bolo, panqueca, como você gostar. Pão de forma, pão de frigideira, bolinho de micro-ondas, com iogurte e fruta se você gostar, como você quiser, tá? Terceiro carboidrato que também ajuda a emagrecer é a batata. Aí você vai falar, Dara, qual batata? Meninas, qualquer uma. Tanto a doce quanto a inglesa ajuda a emagrecer. Por quê? Vou te explicar. A batata inglesa, ela tem menos caloria do que a batata doce. Só que no emagrecimento, a gente não conta só caloria. A gente também pensa o que aquele alimento faz quando eu como ele. Eu posso ter aqui, ó, eu sempre falo isso, né? Já falei várias vezes aqui nos encontros. Mas eu posso ter aqui um alimento com 50 calorias e aqui um alimento com 50 calorias, tá? Os dois têm as mesmas calorias. Só que esse alimento aqui, com 50 calorias, ele é um carboidrato simples. Ele é uma bolachinha de água e sal. Que quando eu como essa bolacha de água e sal, ela não me sacia por muito tempo. Porque ela não tem fibra, porque ela tem muito glúten. Então ela não me sacia por muito tempo. Quando eu como essa bolacha, ela não ajuda meu metabolismo a acelerar porque não tem nutriente. Agora, esse carboidrato com 50 calorias também, não. Ele tem fibra, ele tem nutrientes que quando eu for comer, vai ajudar na saciedade, vai ajudar meu metabolismo e por aí vai. Então, eu tenho as mesmas 50 calorias, mas aquele que eu escolher comer vai fazer diferença dentro de mim. Então, a batata inglesa, ela também ajuda a emagrecer. Por quê? Porque ela tem menos caloria, porque ela também tem nutrientes, sim, ela também tem proteína na composição. Ajuda a emagrecer, mas a batata doce também ajuda. Por quê? Porque ela tem um pouquinho mais de caloria, mas ela tem muito mais fibra do que a batata inglesa. Entende? Ela tem muito mais fibra. Então também vai ajudar a emagrecer. Então qualquer uma das duas, ou a batata inglesa ou a batata doce, vai ajudar no processo de emagrecimento. O mais importante aqui, falando na batata, é quantidade. Então quanto você vai comer? Se você comer 10 batatas, não vai dar, né? Se você comer todo dia batata frita, também não vai dar, né? Se você comer batata fora da refeição emagrecedora, também não vai dar, assim como qualquer outro carboidrato. E a mesma coisa a batata doce. Então, como você vai comer? Incluir ela na combinação da refeição emagrecedora. Você pode fazer a batata com carne, você pode fazer assada, você pode comer batata frita, você pode comer, só que claro, né, cuidar com a quantidade na refeição emagrecedora. Você pode comer purê de batata, fazer escondidinho de batata, gente, sou apaixonada. Pode fazer pãozinho de batata. Você já viu aquela receita que eu postei aqui no Reels de pãozinho de batata doce? Depois, quando acabar esse encontro, dê uma olhadinha aqui no meu feed, que eu postei um pãozinho de batata doce esses dias. Gente, esse pãozinho de batata doce é uma perdição. Você tem que fazer e tem que cuidar assim, ó, pega o que vai comer e guarda o resto, porque senão você vai exagerar, tá? Mas é muito gostoso, então você tá usando um carboidrato bom, que vai te ajudar a emagrecer, de uma forma diferente e prazerosa também, tá? Então, a batata também é um carboidrato que você pode comer, não precisa ter medo, que vai te ajudar no processo de emagrecimento. Único cuidado, inclua na combinação da refeição emagrecedora. Inclua na combinação correta. Quarto carboidrato, gente, eu tô olhando aqui porque eu anotei pra não esquecer pra falar pra vocês, tá? Quarto carboidrato que ajuda a emagrecer.
Sim, Mari, jejum intermitente ajuda a emagrecer. Depois, vai lá no meu Instagram, que eu fiz um encontro só falando sobre jejum intermitente. Vai lá no meu Instagram, tá? @NutriDaraScarton, tá bom? Esse quarto carboidrato, ele ajuda a emagrecer também, mas porque ele sacia muito, muito, muito mesmo. Ele tem muita fibra na composição, ele é gostoso, bom, pelo menos eu gosto. E a gente tem variações dele, que é o milho. A gente pode comer o milho em espiga. A gente pode comer a pipoca. Gosta de pipoca? Pipoca é um excelente carboidrato. É rico em fibra, gente. Sacia muito. A gente pode comer a farinha de milho, fazer uma polenta, fazer fubá, né? Fazer cuscuz. Então dá pra usar o milho de diversas formas. Dá pra fazer várias receitinhas. Pão de forma de milho, panqueca com farinha de milho. Teve uma época que eu parei um pouquinho de comer aveia no café da manhã e comecei a botar farinha de milho. Aí eu deixava aveia pra comer ou no lanche ou no jantar. Meninas, é uma delícia também. Então, a farinha de milho também, o milho em si, né, é um excelente carboidrato que ajuda muito a emagrecer porque ele tem bastante fibra na composição, que vai ajudar na sua saciedade, vai ajudar o intestino a funcionar, vai ajudar a controlar a ansiedade também. Ele ajuda lá no intestino a controlar a ansiedade. Para quem tem pré-diabetes, diabetes, ele ajuda muito a diminuir o pico de glicose no sangue, então é maravilhoso também. Pode comer, só que, mais uma vez, incluir ele na combinação correta da refeição emagrecedora, certo? Mas o milho, ele é um excelente carboidrato. E por fim, meninas, um outro carboidrato, e aqui a gente engloba vários deles, né? Mas esse carboidrato que eu vou falar agora, ele é bom porque ele tem pouca caloria. Milho em lata não pode? Ó, Lívia, vou te explicar uma coisa, tá? O milho em lata, qual que é o problema dessas coisas que vêm em conserva? Normalmente tem mais sódio na composição. Por quê? Porque alguma coisa tem que conservar e o sódio ajuda a conservar, não estragar. Então, o problema, entre aspas, é que tem um pouco mais de sódio na composição. Por que o sódio é um problema? Porque o sódio, ele faz a gente reter mais líquido, faz a gente inchar quando a gente come em excesso. Então, milho, ervilha, pepino, sabe? Ai, gente, palmito. Essas coisas que vêm em conserva, elas têm mais sódio. Dara, não pode? Quem disse? Se você tem um consumo de água adequado durante o dia, o seu corpo vai conseguir mandar embora esse sódio. Se você não exagera no sal, em produtos industrializados, nas outras refeições, o milho em lata não vai ser um problema para você. Agora, ele vai se tornar um problema para você se você passa todas as refeições comendo alimentos industrializados. Então, no café da manhã, você come a torradinha lá, que tá lá embalada, na prateleira. Aí você come com requeijão, light. Aí você come no meio da manhã uma barrinha de cereal. Aí na hora do almoço, você come esse milho enlatado e ainda prepara o seu almoço com um sazon, tempero pronto e por aí vai. Aí no lanche da tarde, você come iogurte zero. Você consegue perceber que é tudo alimento processado? Aí você vai ter um excesso de sódio no seu dia. Aí você vai inchar, aí você vai reter líquido, aí você, com o tempo, você vai começar a desregular o hormônio mesmo. Você vai desacelerar o metabolismo. Mas só que não é culpa do milho só, entendeu? É de um conjunto. Então, tome cuidado. Só com esse detalhe. Mas senão você pode consumir sem problema nenhum. O que você diz da pamonha? Gente, se eu falar pra vocês não vão acreditar. Eu nunca comi pamonha na vida. E eu nem sei como que se faz pamonha. Deixa eu ver aqui. Receita pamonha. O que tem na pamonha? Espiga de milho. Vê se é assim, tá? Aqui eu tô lendo, ó. Espiga de milho, água ou leite, açúcar, sal, coco ralado e manteiga. É isso? É isso que vai na pamonha? Deve ser uma delícia, não? Eu imagino, gente. Deve ser uma maravilha. Nunca comi pamonha, gente. Mas eu tenho interesse, tá? E eu sei que existe a pamonha doce e a pamonha salgada, né? A pamonha de sal, a pamonha de doce e de sal. Tá, olha só. Vamos pensar aqui nessa doce. Ela não seria um problema por causa do açúcar, porque tem a fibra do milho. Então, essa fibra presente no milho, que você vai fazer a pamonha, ela ajuda a diminuir a absorção do açúcar presente na pamonha.
Você só precisa cuidar com a quantidade, tá? E, principalmente, incluir na refeição emagrecedora, porque a pamonha é um carboidrato. Não dá pra você comer só pamonha, entendeu? A de sal, a Fran tá botando aqui, é milho ralado e temperos, gordura, normalmente óleo. Se a gente puder substituir esse óleo de soja e tal por uma gordura melhor, por exemplo, manteiga, óleo de coco, azeite de oliva, não sei como ficaria o gosto, mas tô dando opções, tá? Seria melhor, tá? Caso não dê, só cuide com a quantidade, mas você sempre vai usar a pamonha como carboidrato, tá? Às vezes coloca um queijo, frango, linguiça, daí você vai ver assim, ó, pá, essa pamonha ela foi feita com óleo de soja e ela ainda tem linguiça, bacon, não sei o quê, e ainda eu vou comer ela com mais presunto, sei lá, entendeu? Aí é muita gordura, entendeu? Então você tem que cuidar pra comer da forma correta e você pode comer a pamonha todo dia sem problema nenhum, ok? Ai, olha que legal, a Ivane coloca gordura de porco, a banha, né? Perfeito. Pode usar, melhor do que o óleo de soja, tá? Então, muito bom. Aí, gente, o quinto carboidrato que eu ia falar pra vocês é um carboidrato que ele é bom, eu quero falar aqui pra você, porque ele tem poucas calorias. Você pode comer mais, um pouquinho mais que, assim, até falo pras minhas alunas, não se preocupem com a quantidade desse carboidrato se em algum momento passar um pouquinho, porque não vai ser isso que vai prejudicar, porque as calorias são baixas, né, a maioria deles. E tem muito nutriente, muito. Gente, o nosso corpo, ele é composto por células, milhões, bilhões de células, entendeu? São essas células que fazem tudo acontecer, tudo. Para essa célula funcionar, para todas elas funcionarem, a gente precisa colocar dentro delas nutriente. Por isso que quem tem uma alimentação muito processada começa a ficar com a pele mais velha, começa a ficar com a aparência velha. Por quê? Porque não tá colocando nutriente na célula. A célula não tá funcionando direito, a pele começa a cair, entendeu? O cabelo começa a cair, unha começa a enfraquecer, dor de cabeça começa a surgir, as coisas começam a não funcionar. Então você tem que colocar nutriente para dentro da célula. E esse quinto carboidrato, ele é cheio de nutriente. Cheio. Que são as frutas. Gente, as frutas são carboidratos. Tem gente que come fruta de balde, achando que pode comer à vontade, porque fruta não engorda. Fruta é carboidrato. Todo carboidrato, ele pode te engordar ou te emagrecer. Depende de como você for comer ele. Fruta é carboidrato. Entendeu? Principalmente para você que tem pré-diabetes e diabetes, não sai por aí comendo fruta à toa, não. Inclua na combinação da refeição emagrecedora e aí você pode comer qualquer fruta, até banana, até melancia, não tem problema. Mas tem que comer da forma correta para não dar pico de glicose no sangue. Agora, quais frutas, Dara? Qualquer uma. É claro que a gente tem algumas que são um pouco mais calóricas, que nem a uva, a gente tem um pouco mais de caloria. A tâmara seca, a gente tem um pouco mais de caloria. A manga. Mas assim, ó, é só você cuidar com a quantidade. Você acha que eu vou deixar de comer um cacho de uva? Você acha que eu vou deixar de comer manga? Melancia? Eu que não. Eu vou cuidar com a quantidade, incluindo a refeição emagrecedora. Mas pode usar a fruta. Ela vai te ajudar a emagrecer. Ela tem pouca caloria, ela tem muito nutriente, qualquer uma delas. Só não é carboidrato o abacate, que ele entra como gordura, tá? O coco e o açaí, a polpa de açaí. Não esses açaís que a gente compra no supermercado, né? A polpa de açaí, ela é rica em gordura, tá? O arroz é carboidrato, carboidrato, tá? Então, frutas à vontade. À vontade. Só que dessa forma, na combinação correta. À vontade que eu digo, qualquer uma você pode comer, tá? Como melhorar tudo isso? Então, você entendeu aqui, eu dei pra você 5 carboidratos que podem te ajudar a emagrecer. Primeiro, varie. Então, não fique só porque eu falei agora do milho, você vai comer milho todo dia. Não, varie a sua alimentação. Porque fazer todo dia a mesma coisa, meninas, também não é legal. Quando você faz todo dia a mesma coisa, você acostuma o seu metabolismo. Chega uma hora que aquilo que você estava fazendo, que estava te emagrecendo, não vai mais. Vai parar de fazer efeito. Mesmo aquilo que te emagrecia antes pode te fazer voltar a engordar. Porque você acostumou o seu metabolismo. Então não é legal você fazer sempre a mesma coisa. Por isso que no Mais Magro, que é meu programa, a gente tem um cardápio por semana.
É uma estratégia diferente toda semana, para não acostumar o metabolismo, tá? Então a perda de peso acaba sendo mais constante. Outra coisa, todo carboidrato que eu falei aqui hoje, ele ajuda a emagrecer. Se estiver na combinação da refeição emagrecedora. Se você comer só fruta, não vai emagrecer, tá? Se você comer... Se você comer só aveia numa refeição, não vai emagrecer. Se você comer só milho, não vai. Tem que incluir da forma correta na combinação. Você disse os 5 melhores, seria o sexto? Não entendi, Fran. Ah, não, eu não falei o arroz. Não, o arroz, Fran, eu falei pra comer junto com a quinoa. Eu só citei o arroz pra comer junto, pra forma de preparo da quinoa. Mas o arroz branco, ele não é um carboidrato que ajuda a emagrecer, não, tá? Não é. Só se você comer ele com feijão. Daí é perfeito. Por causa do feijão junto com arroz. Entendeu? Mas o arroz branco não é um carboidrato complexo. Ele é um carboidrato simples. Tá? Aí, gente, o que acontece? Na combinação da refeição emagrecedora. É isso que vai te ajudar a emagrecer. E olha só, eu volto a falar. Se você comer carboidrato sim, pão branco, não é que nem o arroz, o pão branco não é um carboidrato que ajuda a emagrecer. Mas isso não significa que você não possa comer. Se você incluir esse pão na refeição emagrecedora, não vai ter problema nenhum. Nos cardápios do Mais Magra tem o pão branco, o pão francês, não tem problema nenhum. Mas tá comendo da forma correta, entendeu? Então também não se prenda achando que só pode comer carboidrato esse que eu tô falando aqui. Porque não é por aí. Primeiro que você não vai aguentar só comer isso por muito tempo. Não é viável. A gente gosta de comer pão branco, a gente gosta de comer macarrão, entendeu? Tá tudo bem, só comer da forma correta. E aí fica aqui a dica, o convite mais uma vez para você. Venha participar do evento da semana que vem. É gratuito, vai ser quinta-feira, às 19h30. No evento eu vou te explicar como funcionam essas combinações de refeições emagrecedoras para você poder comer a comida que você tem em casa, a comida que você gosta e mesmo assim emagrecer. Para você não ter que ficar indo comprar comida sem gosto, sem graça, tendo que fazer um monte de coisa marmita que não tem necessidade. Você pode comer a comida que sua família come, só combinar da forma correta. E eu vou te ensinar como fazer isso no evento de quinta. E quem tiver ao vivo no evento, eu vou entregar um cardápio de um dia inteirinho com essas combinações de refeições emagrecedoras. Então, esteja ao vivo, tá? Quinta-feira, 19h30, eu te espero. Dara, eu não me inscrevi, como que eu faço para participar? É só comentar aqui, eu quero, que eu vou te enviar no direct o link para você se inscrever. Depois de se inscrever, entre no grupo do WhatsApp, porque por lá você vai receber todas as notificações e orientações do evento. Quando o evento acabar, eu vou fazer pela última vez uma promoção do Mais Magra. É uma promoção, essa promoção que eu vou fazer vai ser a última vez, tá? Porque, então, nem vou me estender muito aqui. Mas para quem quiser dar continuidade e quiser ter meu acompanhamento, ter minha ajuda, depois do evento eu vou fazer uma promoção do Mais Magra, tá? Então, quem quiser participar, entrar e ter ajuda, acompanhamento todo dia para emagrecer de verdade, você vai ter acesso a isso, tá? Ok? Andréia, você estava aqui desde o início? Sabe por que eu tô te falando isso, Andréia? Porque é muito importante você assistir desde o início. Sabe por quê? Porque senão você não vai entender nada. Eu dei várias opções de como comer o carboidrato. Eu expliquei o porquê comer esses carboidratos, tá? Aí, sabe o que acontece, gente? Eu já vou falar os 5, tá, Andréia? Mas sabe o que às vezes acontece? A pessoa, ela só quer saber assim, ó. Ah, só me passa logo o que é, tá? E eu vou te explicar uma coisa. Eu vou passar, tá? Mas, ó, quando você não entende o porquê comer, você não vai comer. Ó, se eu te falar assim, ó, por exemplo, a aveia, Andréia, é um carboidrato que eu falei aqui. A aveia é um, tá? Aí você vai ouvir eu falar aveia? Ah, tá, aveia. Aí você um dia vai fazer uma receitinha e você pode colocar aveia. Ah, mas nem vou colocar aveia. Agora, você vai assistir a live depois e você vai ver o tanto que a aveia vai te ajudar. E você vai ver a aveia lá, você vai falar, não, eu vou comer essa aveia aqui, porque a Nutri falou que se eu colocar a aveia aqui junto com esse queijo, eu vou absorver menos calorias do queijo, por ter aveia. Você vai pensar 10 vezes antes de não colocar aveia, entendeu? Então, por isso, ó, eu vou falar aqui os 5, mas eu recomendo que você assista depois dessa live inteira,
tá? Porque você vai fazer muito mais sentido e você vai aplicar muito mais do que só saber aqui os 5 carboidratos. Então, vamos lá recapitular. Carboidratos que ajudam a emagrecer, então. Quinoa. Eu até fechei o arquivo aqui, vamos ver se eu lembro de cabeça. Nossa, quinoa, batata, aveia, milho e frutas. 5 carboidratos que ajudam a emagrecer, tá? Mas depois assista a live inteira. E se você não se inscreveu no evento, comente aqui, eu quero, que eu vou te enviar o link pra se inscrever, tá? Gente, espero ter ajudado vocês com o encontro de hoje. Se eu ajudei, lembre de deixar a sua curtida aqui, compartilhe com alguém que também queira emagrecer e venha participar do evento da semana que vem. Um beijão, um bom sábado e um bom final de semana.